Muito boa noite a todos. Sejam todos extremamente bem-vindos à nossa casa, que está sempre de portas e de braços abertos, para receber a todos aqueles que vêm em busca de esclarecimento e de consolo, que é uma das funções da doutrina espírita. Na noite de hoje, nos foi selecionado o assunto as leis divinas ou naturais. Quando nós vamos falar de leis divinas ou naturais, nós estamos falando de Livro dos Espíritos, o primeiro livro do Pentateuco, que foi codificado por Kardec. Nós estamos falando da terceira parte do Livro dos Espíritos. Para que os amigos consigam se situar, o Livro dos Espíritos, quando foi codificado, ele tem 1019 questões, e ele é dividido em 4 partes. E cada uma dessas partes originou um novo livro, começando pelas causas primeiras, que deu origem à Gênese, o mundo espírita ou dos espíritos, da segunda parte, que deu origem ao livro dos médiuns, a terceira parte, que é o das leis morais, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte, que é das esperanças e consolações, que deu a origem ao livro Céu e Inferno. Estão todos convidados a conhecer as 5 obras básicas, que são a codificação da doutrina espírita. Muito bem. Leis divinas ou naturais. Elas são divididas em 2 partes. As leis físicas e as leis morais. As leis físicas são todas aquelas que regem a matéria bruta. E elas estão sob o domínio da ciência. E as leis morais, elas são as leis das relações. As relações dos homens entre si e as relações dos homens com Deus. Muito bem. Antes que nós possamos falar das leis, é necessário que nós tenhamos algumas informações e que façamos algumas reflexões para que a gente possa aprofundar depois, quando for falar de leis divinas. A primeira das informações é a seguinte: a doutrina espírita nos diz que nós tivemos 3 revelações na humanidade. A primeira delas, 1200 anos antes de Jesus de Nazaré, com Moisés, quando ele nos trouxe os 10 mandamentos. É muito importante que nós consigamos situar Moisés na sua época, porque Moisés, além de ser um líder religioso, ele foi um legislador. Ele trouxe uma lei civil, a lei civil dos judeus. Porém, quando ele saiu do Egito, após 400 anos de escravidão, o único povo conhecido monoteísta, ou seja, que acreditava em um Deus, estava, digamos assim, essa não é a melhor palavra, mas corrompido, porque vivia em meio a um povo politeísta, que tinha muitos deuses. Então, quando eles fugiram para o deserto, na primeira situação difícil, quando Moisés se ausentou para trazer os 10 mandamentos, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Então, eles foram lá para aquele cabedal politeísta de 400 anos e se, digamos assim, se esconderam atrás disso. 40 anos no deserto. Por que Moisés ficou 40 anos no deserto? Foi porque ele não parou para perguntar e ele se perdeu? Não. Ele ficou 40 anos no deserto para que esse povo, tão, digamos assim, corrompido com aquelas crenças, fosse se purificando, outros fossem nascendo dentro daquilo que ele trouxe. Muito bem. Qual era a ideia de Deus à época de Moisés? Qual era a ideia que Moisés ajudou a cunhar de Deus quando ele levou esse povo todo para o deserto? Porque lá no Velho Testamento diz que Moisés saiu com 600 mil pessoas para o deserto. Porém, naquela época só se contavam os homens e os meninos maiores de 12 anos. As mulheres e as crianças não. Então nós podemos jogar no mínimo por baixo 1 milhão. Como é que tu leva 1 milhão de pessoas para o meio do deserto? Porque ele poderia ter cortado o caminho, em 1 semana ele teria chegado na tal da Terra Santa, que seria Canaã. Porém, existiam tantos povos ali em guerra, que ele começou a desviar, e daí ele começou a se dar conta, não, mas para aí, eu não posso ir direto.
Porque eu vou chegar lá em uma semana e eles vão fazer um bezerro de ouro na primeira dificuldade. Então, não, peraí, a coisa não é bem assim. Qual é a ideia que ele teve que trazer de Deus? Ele teve que trazer a ideia de um Deus passional e separatista. O povo escolhido. Um Deus que perdoa e premia e um Deus que condena e castiga. Porque se não fosse assim, meus amigos, como é que ele ia botar ordem naquele povo todo? O negócio era muito complicado. Ele estava numa situação muito difícil. Então, a ideia de Deus na época de Moisés era essa. Um Deus terrível, um Deus ciumento, um Deus que punia quando não era agradado da maneira correta. Uma religião cheia como é que eu vou dizer, tinha que ser tantos metros disso, tantos bichos assim, o melhor sacrifício era esse, se não fosse esse animal, não era o sacrifício correto. Tudo era muito esquematizado. Muito bem, vamos avançar. Jesus de Nazaré, a segunda revelação. Digamos que depois de 1200 anos, 1233, segundo alguns estudiosos, que a gente sabe que não foi bem assim, né? Mas, vamos lá, 1200 anos para frente, Jesus de Nazaré, o povo já estava mais ou menos preparado para uma imagem diferente de Deus. Um Deus Pai. Um Deus que dá sempre uma nova chance, um Deus que te ama e não simplesmente te governa. Um Deus que sempre te dá uma nova oportunidade porque Ele sabe que tu vai errar. Mas ainda é um Deus que perdoa. E ainda é um Deus que, de certa forma, também te castiga. Vocês estão vendo como aos pouquinhos as coisas vão se modificando? Aí Jesus também nos trouxe um conceito muito importante. Primeiro mandamento da lei. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui eu quero fazer um parêntese. Como é que eu vou amar alguém se eu não sei o que é amor? Porque aquilo que nós chamamos de amor, vamos combinar que é um conceito meio, às vezes, meio controverso. Porque eu amo desde que. Eu te amo, mas o que tu vai me dar em troca? Porque no momento em que tu não me der mais em troca, eu já não amo mais. Ao teu próximo como a ti mesmo. O que nos foi ensinado? Que se eu amar mais a mim do que ao outro, eu sou egoísta. E egoísmo não é isso. Egoísmo é eu amar somente a mim e os outros que se lasquem. Eu não estou nem aí. Se está sobrando para mim e está faltando para o Meirelles, o problema é dele. O problema não é meu. Isso é egoísmo. É eu ter o que eu quero e ainda tirar o que ele tem. Isso é egoísmo. Eu amar a mim chama-se amor próprio. Se eu não me amar, como é que eu vou dar alguma coisa para alguém que eu não tenho, que eu não reconheço? E esse conceito é muito importante para um raciocínio que nós vamos fazer adiante. Aí Jesus também chega e diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, que vos enviará outro Consolador. Outro, o primeiro foi ele. Outro Consolador que vos ensinará todas as coisas e vos lembrará do que tenho dito. Aqui tem duas coisas importantes. Vos ensinará todas as coisas, porém, coisas que ele não poderia ter ensinado naquela época, porque não estávamos preparados. E vos lembrará do que tenho dito. Nós esquecemos. Aí, lá no século XIX, vem o Consolador Prometido, chama-se Doutrina Espírita. E ela se baseia em cima de um tripé: ciência, filosofia e aspecto religioso. Qual é a ideia de Deus da doutrina espírita? Questão 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Veja bem, Kardec não perguntou quem é Deus. Porque para Moisés era quem.
Para Jesus também, porque ainda era necessário. Mas para a doutrina espírita que é, porque não tem como definir. E os espíritos respondem: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E esse é um conceito muito difícil, gente. Para nós é muito difícil imaginar uma causa primeira. Tá, mas o que veio antes? Nada. Porque ele é o criador de tudo. Tá, mas de onde é que ele surgiu? Não sei. Tá, mas então, quem é esse Deus? Não, não é quem, é o quê. Porque se eu disser o que é, eu estou limitando. E se eu limitar, ele não é infinito e eterno. Imutável, imaterial, soberanamente justo e bom, suprema e soberana inteligência. Isso são só as virtudes que nós podemos verbalizar, porque são aquelas poucas que nós conseguimos entender. Porque Deus está tão acima da nossa compreensão que é impossível que nós digamos o que Ele é. Muito bem. Mas daí fica aquela pergunta assim: mas qual é a concepção que eu tenho de Deus? Será que eu ainda não entendo Deus como aquele que me perdoa quando eu erro? Ai, me perdoa, Deus, porque eu pequei. Pecado é uma palavra hebraica, tá? Ela quer dizer desvio do alvo. Ela não quer dizer, tu errou, tu pecou, tu vai para o inferno. Até porque se é o inferno, nós vamos conversar daqui a pouquinho, não é bem assim. Desvio do alvo. Tá, mas então qual é o alvo? De onde é que eu estou me desviando que eu errei? O bem e o mal. Como é que nós vamos definir o bem e o mal? Baseado em quê? Porque nós, seres humanos, ainda precisamos de um parâmetro para definir alguma coisa. Para eu dizer o que é bem e o que é mal, eu tenho que partir de alguma coisa, eu tenho que partir de um princípio. E daí, então, lá no capítulo das leis morais, ele diz que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta. Bom, aí nós vamos fazer um link. O Kardec pergunta para os espíritos na questão 621, aonde estão escritas as leis de Deus? Porque eu saber quais elas são, eu preciso saber onde é que elas estão escritas. É em um livro, é em um pergaminho, é em algum templo? E os espíritos nos respondem com duas palavras: na consciência. Caramba! Como assim? Quer dizer que está dentro de mim? O reino de Deus está dentro de vós. Por tabela, o reino de Deus, o céu, está na minha consciência? Está dentro de mim? Então, toda vez que eu estou em desequilíbrio com alguma coisa, eu estou me afastando do quê? Da minha consciência, daquele reino de Deus que está dentro de mim, das leis divinas. É intrínseco. A questão é, como é que eu faço para chegar lá? Porque está dado, tá? Está todo mundo salvo. Esse negócio de, eu tenho que ir até a casa espírita porque eu preciso me salvar. Esquece. Se tu não vier na casa espírita, se não for em lugar nenhum, está salvo do mesmo jeito. A questão é quanto tempo vai chegar para chegar lá, né? Mas está todo mundo salvo. Porque fomos criados simples, ignorantes, destinados à perfeição da criatura. Tá, mas e essa perfeição chega quando? Depende. Quanto tempo eu vou levar para chegar na consciência? Quanto tempo eu vou demorar para chegar nas leis de Deus que estão lá dentro de mim? Quanto tempo essa minha consciência vai demorar para emergir? Porque ela está submersa, certo? Nós ainda estamos tão abafados pelo materialismo que nós ainda não sabemos o caminho para chegar lá, mas está lá. A questão é, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Eu tenho que me libertar aos pouquinhos do materialismo. Como eu faço isso? Ama teu próximo como a ti mesmo. Tá, mas então eu tenho que começar amando a mim para depois amar o próximo e assim amar a Deus. Eu tenho que amar a mim para chegar nas leis divinas,
para chegar na minha consciência? Deus. Que viagem! Nossa, eu fui longe. Mas é mais ou menos assim. Porque quando a gente pega o livro dos Espíritos, se a gente só lê, a gente não aprende nada. A gente tem que, sabe? Tem que viajar em cima da coisa, tem que tentar subjetivar aquilo. Tá, mas o que eu entendi disso aqui? Será que eu entendi direito? Não sei se está certo, então tem que conversar com outra pessoa, porque assim a gente vai crescendo, né? O padrão de perfeição, o padrão de lei divina, ele é universal, ele é do universo, porque somos cidadãos do universo. Hoje eu estou encarnada na Terra, amanhã não sei, gente. Amanhã não sei. Daqui a 10, 15, 100, 200 encarnações, não sei. Só que a lei divina é a mesma. A questão é, ela se adapta ao mundo onde eu estou. Por exemplo, a gravidade em Júpiter é 24 metros por segundo ao quadrado, na Terra é 9. Mas a lei é a mesma. Aqui, a lei de trabalho é uma, lá também. Ela só vai se adequar de acordo com os habitantes deste planeta, com as necessidades que eles têm e com a relatividade do entendimento que eles alcançaram. Deu? Ou está muito... Muito bem. Eu mudo. Eu me modifico. Vou me liberando aos pouquinhos da minha inconsciência. As leis não mudam nunca. Porque se elas mudassem, Deus não seria perfeito, infinito em suas perfeições. A lei é perfeita, ela não muda, nunca. Porque se ela precisasse mudar, Deus não seria Deus. Mas eu sim, eu preciso mudar. Então, se as leis estão escritas na minha consciência, ok. Só que eu não sei como chegar lá. Eu não tenho a mínima ideia de onde que eu parto. Qual é um modelo que eu posso seguir? Qual é o guia e modelo da humanidade? Questão 625, lá dentro da lei divina natural. E os espíritos respondem para o Kardec com 2 palavrinhas muito curtas. Vede Jesus. Pá, mas daí eles atiraram alto pra caramba, né? Jesus, nossa, eu estou muito longe disso. Mas ele também já foi espírito inferior. Só que ele já trilhou os degraus do progresso. Eu ainda... Bom, eu estou bem longe, inclusive. Mas eu também vou chegar lá. Eu não vou ser igual a ele, porque ninguém é igual a ninguém. Nós somos indivíduos. Mas nós vamos ter o mesmo padrão de elevação. Muito bem. Jesus chegou no nível máximo, espírito puro. Passou por todos os degraus da evolução. Mas então, eu não consigo entender. Uma vez me disseram assim, André, eu não consigo entender por que essa dificuldade toda. Por que Deus simplesmente não criou todo mundo perfeito? Eu disse, putz, mas que coisa mais sem graça. Qual seria o propósito de criar todo mundo perfeito, todo mundo igual? Qual o propósito? A gente não ia evoluir nunca. Ia ser sempre a mesma coisa? Está tudo perfeito? Está tudo bom? Ok? Qual seria a justiça disso? A justiça está simplesmente no livre-arbítrio. Na lei de causa e efeito. Eu faço as minhas escolhas, colho as consequências disso, aprendo, evoluo. Escolho, colho as consequências, aprendo, evoluo. Escolho, colho as consequências, não aprendo, estaciono, passo por tudo de novo. Ah, eu aprendi, aí eu evoluo. Porque muitas vezes a gente passa sempre pela mesma situação e a gente, pô, mas de novo, caramba? Mas de novo? Por que de novo? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Por que de novo? Por que está acontecendo isso comigo? Não é porque, é para que isso está acontecendo de novo. Mas de novo? Sim, de novo. O que a vida está tentando me ensinar que eu não estou conseguindo entender? Porque quando as situações se repetem, é sinal que nós não entendemos alguma coisa. Então precisa repetir. Sabe, na escola, quando a gente não aprende algum conteúdo e a gente roda de ano,
e repete, teoricamente vai aprender, não para decorar, né? A gente repete tudo de novo, faz a prova, passa de ano. E rodou, começa tudo de novo, daquele ponto, faz a prova, ok, aprendi, passei. Então, se tem alguma coisa se repetindo na minha vida, um padrão de repetição, opa, a luzinha vermelha que ela tem que começar a acender. O que é que a vida está me dizendo, querendo me ensinar e que eu ainda não aprendi? O que é que eu preciso aprender com essa situação, com essa dificuldade, com esse desafio que muitas vezes está dentro da minha casa? Com esse desafio que muitas vezes, em todos os empregos que eu vou, sempre tem alguém me perseguindo. Nossa, mas que alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. O que será que está acontecendo? Se tem um padrão de repetição, se ligue. Tem alguma coisa errada. E está na hora de começar a ver o que é. Muito bem. Um motivo pelo qual nós não nos defrontamos com a verdade. Vamos fazer o seguinte exercício. Estamos todos dormindo no escuro durante a noite e chega alguém desavisado, não sabe que nós estamos lá e acende a luz. O que acontece? Ela nos ofusca. A verdade é a mesma coisa. Quando nós não estamos preparados para algumas situações, nós não conseguimos aprender. A verdade, a luz nos ofusca. Então, se eu tenho que rumo à minha consciência, eu tenho que chegar a um ponto onde eu vou enxergar as coisas, onde a luz vai poder estar acesa e eu não vou estar mais cega, eu não vou estar mais ofuscada, eu não vou estar mais com os olhos fechados. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Aí a gente vai lá para o conceito de céu e inferno, né? Porque eu ouvi muito isso quando era criança. A criança que fica teimando vai para o inferno. Meu pai era uma pessoa assim, enfim, ele fez o melhor dele. Só que eu dormia com os pés encolhidos, porque ele dizia que as crianças que teimavam, o diabo vinha puxar os pés de noite. Eu era um terror, então eu vivia segurando os pés para poder dormir. Demorei para entender que o céu e o inferno estão aqui. Oh, como eu demorei. E não quer dizer que eu achei, tá? Eu só sei que tá. Eu ainda não consegui qual é o caminho certo? Por onde eu não preciso me desviar, por onde eu não vou me perder e ter que voltar de novo para o caminho. O que eu tenho que fazer? As pessoas esperam, quando morrerem, irem para o céu ou irem para o inferno. E não conseguiram entender ainda que já vivem no céu ou no inferno, porque ele está na consciência. É um estado de consciência. Se as leis de Deus, o reino dos céus, o céu está dentro de nós, o inferno também está. Porque enquanto eu não conseguir chegar a esse estado de consciência, eu estou no outro, na outra ponta. Nós somos muito duais em algumas coisas. Se eu não estou num lugar, eu estou no outro. Se eu não estou no lugar, eu estou no outro. Ciclotímicos, né? E é assim mesmo que funciona. É bem assim que funciona. Muito bem. O que é que nós podemos pensar a respeito de céu e inferno quando nós pensamos em livre-arbítrio? Eu posso fazer o que eu quiser. Porém, eu tenho que saber que isso vai gerar uma consequência. E na maior parte das vezes, o que nós fazemos? Dá nada. Não vai dar nada. Só que dá. Então, quando eu escolho, eu tenho que ter a consciência de que vai haver consequências. Quais as consequências que eu quero para o meu futuro? Aonde eu quero estar daqui a
5 anos, 10 anos, 15 anos? Com quem eu quero estar? De que forma eu quero estar? É óbvio que nós temos que ter um planejamento e é óbvio que nem sempre a gente chega no momento como a gente quer. Até porque a consciência que eu tenho hoje do que eu quero não é a mesma que vai ser amanhã. Porque amanhã vai ser melhor. O máximo que vai acontecer, se não for melhor, é que vai ser a mesma. Porque o que nos diz a lei? Nós não retroagimos. Nós, no máximo, ficamos estacionados para depois evoluir. Mas, se eu tenho condições de entender que sou eu que escolho, aí a gente não tem mais culpados na vida. Ninguém mais é culpado. Ah, o fulano é culpado da minha felicidade ou o fulano é culpado da minha desdita. Eu sou infeliz porque o fulano... Eu sou feliz, eu preciso de fulano para ser feliz. Ao próximo como a si mesmo. Se eu estou amando a mim mesmo como ao próximo, eu estou lascada. Porque eu estou dando uma coisa que eu não tenho, vai dar PT. Vai dar problema. Se existe algum desequilíbrio na minha vida, qualquer um, e quando eu falo em desequilíbrio, eu posso falar em doença, eu posso falar em infelicidade, sofrimento. Aquilo que eu entendo muitas vezes como sofrimento é o pé no traseiro que a gente precisa para levantar. Já contei muitas vezes, vou contar de novo, porque eu acho que é um exemplo muito interessante. Eu conheço uma pessoa que tinha o emprego da sua vida. Era muito feliz no seu emprego, apesar dele sugar a sua alma, o seu tempo, a sua saúde. E do dia para a noite, ele simplesmente foi demitido por telefone. No outro dia, ele estava no chão. Um mês depois, ele arrumou um emprego muito melhor. Então, muitas vezes, aquilo que a gente acha que é a infelicidade, nada mais é do que, vamos lá? É a vida nos dizendo, vamos lá, deu, acabou, chega de ficar no sofá, comendo pipoca, vendo Netflix, vamos para a vida? Apesar de que é bom ficar no sofá, comendo pipoca, vendo Netflix, de vez em quando. Mas a gente não pode fazer só isso. A vida nos convida. O meu avô tinha um ditado muito legal que dizia o seguinte: todos os dias o cavalo passa encilhado, mas o problema é que nem sempre a gente quer subir. E às vezes, quando a gente quer subir, já não tem mais a cilha. Aí tem que subir em pelo, é mais difícil. Mas o cavalo continua passando. A questão é, quais as dificuldades que eu estou disposto a passar para chegar naquilo que eu realmente quero? Ok, isso aqui está dentro do meu planejamento. Vai ter coisas além disso? Vai, óbvio. Porque é que nem jogo de videogame. A vida é que nem videogame. Quando a gente termina um estágio, começa outro. Ou seja, está ficando difícil? Mudou de fase. Mudou de fase. Crise é motor de mudança. É bom? Claro que a gente não quer, né? Óbvio que não. Estava tão bom ali, ganhando a vida, subindo o trequinho aquele. Eu não sei porque eu não jogo, eu sou péssima nessas coisas. Mas sei o conceito. Está difícil? Mudou a fase. O que eu tenho que fazer? Ralar para conseguir passar para a próxima. É fácil? Claro que não. Mas daí vem o Paulo de Tarso e diz, meu Deus, por que aquilo que eu quero fazer eu não faço e aquilo que eu não quero eu faço? Pô, se Paulo de Tarso falou isso, quem sou eu na fila do pão? Mas um dia serei como ele e depois serei melhor. Porque é assim, lei de progresso. Mas, se nós ainda conseguimos nos perguntar isso, nós já estamos à frente da grande maioria, pleonasmo vicioso, né? Mas estamos à frente da maioria, porque muita gente nos pergunta, simplesmente se queixa. E daí vem aquelas coisas assim, o corpo é o maior fofoqueiro que existe, tá? O nosso corpo é fofoqueiro, ele é vitrine. Ele é vitrine. Quando as coisas não estão bem no nosso psiquismo, o nosso corpo, Lá no capítulo 6º do Evangelho, o Espírito de Verdade nos diz o seguinte, numa das suas passagens ele diz assim,
Porque o corpo sofre tanto quanto mais o espírito está abalado. Uma coisa não é separada da outra. Nós estamos ligados, molécula a molécula, no nosso corpo. Se as coisas estão acontecendo no nosso corpo, opa! Muito bem. Conceito de certo e errado. Isso é uma coisa bastante complexa. Mas dentro da doutrina espírita, dentro das leis divinas, o que é certo, o que é errado. Para todo mundo. Não tem errado para o Meirelles e não errado para mim. É errado. A questão é o nível de responsabilidade que nós temos em cima do erro por causa do nosso nível de entendimento. Mas continua sendo errado. Querem ver? 2 crianças brigando. O que a gente diz? Não pode bater no coleguinha. Ah, mas ele me bateu, ele me empurrou. Porque não pode bater no coleguinha. Não é assim que a gente faz? Só que quando nós somos adultos e fazemos a mesma coisa, e o nosso anjo guardião está dizendo aqui no nosso ouvido, não pode bater no coleguinha, a gente escuta? Não, né? Não sou criança. Mas aí tem consequência. Estão entendendo o nível de comprometimento das coisas? Nós somos crianças, gente. Nós estamos aprendendo. A questão é, quanto mais o meu nível de entendimento evolui, mais responsabilidade eu tenho nas minhas escolhas. É a relatividade do entendimento. E depois, assim, a nossa família é a humanidade. Nós somos cidadãos do universo. Portanto, se eu tenho uma querela com meu amigo Meirelles aqui agora, e eu não quero saber de perdoar, e eu quero mais é que ele se lasque, eu quero me vingar, eu quero fazer o que eu puder para ele se dar mal, eu não estou pensando que nós temos uma história pregressa, porque se nós estamos juntos agora, se nós estamos no mesmo contexto social, não é a primeira vez que a gente se encontra. Primeira vez é aquela que tu vê lá na rua e nunca mais. Mas aqui, que nós convivemos há mais de 15 anos, não é a primeira vez. Com certeza não é. E por que a gente está junto? Para quê? Então, quando nós temos alguma coisa difícil, desafiadora com pessoas dentro, muitas vezes, da nossa família, no nosso trabalho, no nosso ciclo social, nos locais onde nós vamos, para quê? O que é que a vida está... Para que ela está nos colocando juntos? O que é que nós precisamos resolver? Porque hoje aqui nós estamos nos estranhando. Mas será que não nos amamos numa vida anterior? A gente não sabe. Porque a vida pregressa a gente não lembra. Qual o dever do homem perante as leis? O dever é o bem sempre. Tá, mas assim, Andréa, me diz uma coisa. Todo mundo tem condições de fazer o bem? Porque às vezes a pessoa é pobre, ela não tem condições de alcançar um prato de comida, ela não tem condições... Nossa, depois da enchente, então, quem não viu é porque não olhou ao redor. Quem não percebeu possibilidades de auxílio, e eu não estou falando de doar nada, gente. Eu estou falando de ser útil. Caridade é BIP. Questão 625. 825. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias, perdão das ofensas. O último é sempre o pior, né? É sempre o mais difícil. E benevolência, vontade de fazer o bem. Indulgência, tolerância, misericórdia, perdão. Vocês sabiam que os espíritos puros não perdoam? Assim como Deus? Eles não se ofendem, não precisa perdoar. Deus não perdoa ninguém, assim como não castiga, porque as leis dele são de amor. E ele não perdoa porque ele simplesmente não se ofende. Mas nós, milenarmente, fomos acostumados a dizer, Deus me perdoe. Já virou figura de linguagem, né? Às vezes eu me pego dizendo isso, depois eu penso, não, apareça um pouquinho. Deus não perdoa ninguém, ele não precisa perdoar.
Porque o que acontece? Quando nós colhemos as consequências dos nossos atos, é uma lei se fazendo, causa e efeito. Eu faço, eu colho. Acabou! E é para todo mundo. É para André e é para Madre Teresa de Calcutá. E olha que é uma senhora analogia. É para todo mundo. Não tem beneficiários. Aí, falei na Teresa, me lembrei dela, porque ela era nossa, um espírito, é um espírito sensacional. Quem nunca leu A Força Eterna do Amor, leia. Já dei 32 livros desse. É muito bom. É uma psicografia sobre a Teresa de Calcutá. São máximas que ela disse ao redor da sua vida, e depois onde ela explica. E ela tem uma que eu acho sensacional, que ela diz: caridade não é estender um prato de comida, não é estender uma peça de roupa, isso é dever social, isso chama filantropia. Caridade é quando o sentimento que acompanha esse ato é o BIP de Jesus. Benevolência, indulgência, perdão. Se não tiver isso, não é caridade. Como nós somos caridosos, né? Primeira vez que eu li isso, eu chorei. Nossa Senhora, me senti o cocô do cavalo do bandido. Mas depois, eu me perdoei, porque eu estou em processo. Muito bem. Todos nós temos os meios de distinguir o que é bem e o que é mal. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Tá, então, o bem é tudo que é de acordo com as leis de Deus, o mal é tudo que dela se afasta. Caramba, mas isso é um espectro muito grande, como é que eu vou saber o limiar entre uma coisa e outra? Na consciência. Porque toda vez que nós vamos fazer alguma coisa inadequada, e todos nós fazemos, todos os dias, vem aquela vozinha e diz: não, não vai. E nós olhamos para os lados: não tem ninguém vendo. Vou passar aqui nessa sinaleira fechada, não tem ninguém olhando. Vou estacionar aqui nessa vaga de idoso, tem bastante lugar, não tem ninguém olhando. Vou pegar um troco, é só R$2 a mais. A corrupção está dentro de nós, porque nós ainda não temos a consciência das leis de Deus. Tá, mas então o que é mal? O mal é, a maldade, é o inferno, é o capeta, é o capiroto, é o caramba 4. Não, gente, a maldade é simplesmente ignorância das leis. É inconsciência. Bem, consciência. Mal, ignorância. E maus, todos nós estamos. Porque toda vez que nós deixamos de fazer o bem, estamos fazendo o mal. E todos nós fazemos isso. Ou vai dizer que nunca olhou para o lado quando teve a oportunidade de fazer o bem? Mentira, conta para mim. Todos nós já fizemos isso. E vamos fazer de novo. A questão é, eu me dou conta quando eu faço isso para que eu não faça mais? Eu estou preparado para me dar conta? Não, mas parei só um pouquinho, isso aqui está errado. Isso aqui não. Porque isso aqui me compromete. Isso aqui me traz consequências. Isso aqui me distancia do céu. Isso aqui me leva um pouquinho mais para o inferno. Me mantém no tal do inferno, dentro de mim. Bom, qual é o limite que se traça, então, para que a gente possa ter uma ferramenta a mais? Qual é o limite que traça entre o bem e o mal? Para que eu me dê conta. Porque, vamos combinar, é um espectro muito amplo. Entre o preto e o branco existem várias camadas de cinza. Então, qual é uma ferramenta que eu posso usar para me dar conta que eu estou fazendo o mal ou que eu simplesmente não estou fazendo o bem? Qual é esse limite?
a necessidade. Querem ver o limite que nós, pelo menos uma vez por semana, nós excedemos? Fim de semana, Meirelles, vamos comer uma churrascada? Vamos comer até morrer. O que acontece? Passamos mal. Necessidade. Toda vez que a gente excede uma necessidade, a lei vem e diz, ó, deu, é aqui. Para mim já deu. Para mim já deu. Toda vez que nós excedermos uma necessidade, a lei vai se impor. Toda vez que eu soltar uma mentirinha, vem a consequência. E se eu me dou conta, eu não faço mais. Se eu não me dou conta, eu vou me comprometendo, até que, opa, deu, daqui não passa mais. Muito bem, nosso horário já está ali. Então, vamos encerrar com uma coisa que eu acho que é importante que nós pensemos a respeito. Uma conclusão rápida. Pontos, tá? Leis naturais são as leis de Deus, eternas e imutáveis como o próprio Deus. Qual é a função? Regular o movimento das ações da matéria e as relações do homem com o homem e o homem com Deus. Quais os limites dessas leis? Necessidade, para que tenha equilíbrio. O bem e o mal são imperativos, inegociáveis. O que é bem vai ser sempre bem, o que é mal vai ser sempre mal, vai ser sempre ignorância. E eles são intransferíveis. Eu não fiz isso por causa do Meirelles, eu fiz porque eu quis. Ou porque eu permiti que acontecesse. A caridade é dever e ela só acontece quando o BIP, benevolência, indulgência, perdão, se estabelece. Até que nós consigamos chegar lá, não, vamos durar na ação. Vamos fazendo a filantropia. Até que a caridade consiga se instalar, vamos durar na ação da filantropia. Porque alguém vai se beneficiar disso. GPS, sabe o que é? Guia e modelo. Jesus de Nazaré. Se nós entendermos que é fazer para o outro o que eu gostaria para mim, toda lei está dentro disso. Então, finalmente, autoconhecimento, consciência, leis divinas, reino de Deus dentro de mim, céu, consciência. Que nós possamos, meus irmãos, nem que seja aos pouquinhos e abrindo os olhos quando a luz estiver muito forte e nos acostumando com ela, sem desistir de deixar os olhos abertos, para que um dia ela não nos segue mais. Muito obrigada pela atenção de todos, desejo que todos cheguem bem em casa. Muita paz.